com os irmãos o versículo de número 44 e, em rápidas palavras, compartilhar algo que Deus colocou no meu coração aqui. Atos 27, 44. A última parte do versículo que diz assim: e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão que Deus tem colocado no meu coração. Que nós, como obreiros do Senhor, nós, como ministros do reino de Deus, precisamos, em todas as situações em que nós vivemos, desenvolver uma boa amizade. Porque o amigo que cuida, ele é também cuidado. E eu queria falar um pouco nessa tarde com base em alguns cuidados que Paulo teve para com os seus amigos. Só que Paulo teve esse cuidado para com os seus amigos, porque Paulo primeiro foi cuidado pelos seus amigos. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 2 do capítulo 27. Nós vamos ler alguns versículos e comentar algumas coisas. Que diz assim no versículo 2: e embarcando nós em um navio Adramitino, partimos e navegamos pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom. E aí Paulo diz aqui que ele foi cuidado. Ele diz: e Júlio, tratando Paulo com muita humanidade, lhe permitiu ir ver os seus amigos, para que esses amigos cuidassem dele. Paulo estava indo para Roma, em primeiro lugar, porque esta era a vontade de Deus. Ele estava cumprindo ali a vontade de Deus. Se você ler alguns textos de Atos, do capítulo 9 até o capítulo 26, Deus vai falar algumas vezes para Paulo: importa que você vá a Roma, importa que você testemunhe a César, importa que você fale lá na sede do mundo, em Roma. Então, quando Paulo está nessa viagem, nessa embarcação, quando ele está nessa navegação, indo para Roma, ele está indo porque esta é a vontade de Deus. Em segundo lugar, ele está indo para Roma porque este também era um sonho dele. Se nós lermos Romanos capítulo 1, logo ali no introito da carta, depois de saudar os irmãos, Paulo fala uma coisa que diz respeito a esse sonho, essa expectativa, esse desejo que ele detinha de um dia ir até Roma e poder estar com os irmãos de Roma. Nós não sabemos exatamente como a igreja de Roma surgiu, mas nós sabemos que a igreja de Roma não surgiu pelas mãos de Paulo, porque ele fala em Romanos 1 que ele desejou muito ir ter com os irmãos, e estando com os irmãos, ele gostaria de ali em Roma poder pela primeira vez compartilhar algum dom e receber algum dom dos irmãos. O que Paulo está dizendo é que ele desejava estar em Roma, ele sonhava estar em Roma, ele aspirava estar em Roma. Aliás, em Atos capítulo de número 19, ele fala: eu desejo ir a Roma. Ele tem um desejo, ele tem o sonho, ele tem a expectativa de um dia estar em Roma. E aqui nessa viagem, Deus está realizando esse sonho de Paulo, Deus está cuidando de Paulo e Deus está dando a ele a oportunidade de viver a realização do sonho de ir a Roma. E em terceiro lugar, Paulo está indo a Roma aqui porque ele está condenado. E os irmãos sabem que esse processo de Paulo começou em Atos 21,
quando ele foi encontrado por um profeta chamado Ágabo, e o Ágabo disse assim: olha, Paulo, não vá a Jerusalém, porque se você for a Jerusalém, lá em Jerusalém os judeus vão te prender, vão te submeter a um processo sem defesa, e você vai ser condenado e vai morrer em Jerusalém. E Paulo então solta todas aquelas ataduras e diz: ô Ágabo, eu não estou pronto só a sofrer por Cristo, mas eu estou pronto a morrer pela causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí a palavra de Deus diz que ele vem para Jerusalém, e quando chega em Jerusalém, ele de fato é preso e é levado para Cesareia. E lá em Cesareia, ele é entrevistado por um governador romano chamado Félix, e ele é condenado por Félix. Então ele recorre daquela decisão, porque para o cidadão romano havia o direito do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, do princípio da inocência e da boa-fé, que são princípios dominantes já desde o direito romano. E Paulo, como romano, ele então vai e, se utilizando desses direitos, ele diz: eu quero recorrer da decisão de Félix. E Félix é obrigado a submetê-lo a um governador chamado Festo. E Festo ouve Paulo, depois condena Paulo também. E ele recorre de novo, e ele é levado ao rei, filho de Herodes, chamado Herodes Agripa II. E lá em Atos, capítulo de número 25, versículos 13 e 14, tem o recurso de Paulo apelando para a instância superior. E quando ele é apresentado em Atos, capítulo 26, a Agripa II, Agripa o condena também. E aí, uma vez condenado pelo rei daquela colônia, daquela província, Paulo deveria morrer ali mesmo. Mas ele, entendedor, ele esclarecido como era, ele disse: não, eu posso recorrer ainda. Há um recurso maior para o cidadão romano, que é estar com César, e eu recorro a César, eu apelo a César. E quando ele apelou ao César, o rei Agripa não pôde fazer nada com ele, senão mandá-lo para Roma. Ele está indo para Roma porque esta é a vontade de Deus. Ele está indo para Roma porque Deus está realizando o sonho dele. E ele está indo para Roma porque ele recorreu do seu processo, e ele vai ter que prestar contas lá a César, que está no poder em Roma. E quem é o César que está no poder em Roma no tempo de Paulo? O César é, ao que tudo indica, segundo a história, o Nero. E Nero era um homem de muitas maldades, e ele estava ocupado e fazendo muitas maldades. E aí, por causa disso, Paulo teve que ser solto em Roma. E estando solto em Roma, ele aproveitou para dar uma chegada lá na Espanha. E depois, quando ele foi se apresentar finalmente a Nero, ele já tinha evangelizado e pregado em Roma e pregado na Espanha até os confins da Europa, para a glória e honra do nome do nosso Deus. A palavra de Deus diz então que Paulo está nessa viagem. E nessa viagem ele está como prisioneiro, como condenado e como alguém que vai para o corredor da morte. Mas nesta condição, ele conhece o centurião que comanda o navio, o nome dele é Júlio. E ele então vai conversar com Júlio, e Júlio se encanta com ele. Júlio o respeita, e Júlio desenvolve uma amizade por ele. E aí Júlio traz Paulo e diz: Paulo, você precisa ser cuidado, e eu vou cuidar de você como seu amigo. E eu não só vou cuidar de você, mas nesse navio aqui tem amigos seus que estão te acompanhando, que não são prisioneiros, dando a entender, irmãos, que nesse navio existiam pessoas prisioneiras e outras pessoas que estavam viajando para Roma, mas que não eram prisioneiras. E aí Júlio diz assim: olha, eu vou cuidar de você e eu vou liberar você um pouco das suas correntes, para que você vá a Aristarco, de Tessalônica, da região da Macedônia, que está viajando para Roma com você aqui no navio.
Aristarco não está preso, você está preso. Aristarco é seu amigo, e eu vou soltar as suas cadeias para que os seus amigos cuidem de você. E aí vem o versículo de número 2 que fala: e Júlio então o soltou e mandou ter com seus amigos, para que os amigos cuidassem dele. Ele foi cuidado ali naquele navio, ele foi mantido. Eu acho, irmãos, que os amigos fizeram poucas coisas por ele. Os amigos não devem ter dado a ele a isenção da condenação, não conseguiram livrá-lo da sentença certa, não conseguiram livrá-lo da morte, mas os amigos conseguiram dar para ele uma palavra de ânimo, dar para ele um abraço, dar para ele o aconchego, e a amizade dos amigos, o abraço, o aconchego, fez com que Paulo sentisse cuidado para a glória e louvor do Senhor. Agora, uma vez cuidado, Paulo começa então um processo de reciprocidade. Ele começa um processo de troca. Ele começa um processo de contraprestação. Uma vez que ele foi mantido, uma vez que ele foi cuidado, uma vez que ele foi abençoado com a amizade de Júlio, de Aristarco e de alguns outros companheiros anônimos que nós não temos aqui nesse texto, ele então começa a devolutiva disso, ele começa a devolver isso, e ele começa a cuidar também dos amigos, porque amigo que cuida é cuidado também, amigo que zela é zelado também, amigo que defende é defendido também, amigo que representa é representado também, amigo que sai em defesa é aquele que vai ter muitas vozes em sua defesa também. E aí então Paulo vai começar um caminho de cuidado com os seus colegas. O primeiro cuidado que Paulo vai trazer para os seus amigos aqui está descrito no versículo de número 10, quando ele vai trazer o cuidado de tentar evitar um mal maior. O texto diz lá, dizendo-lhes, Paulo disse a eles: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que naquilo que dizia Paulo. Paulo, ele como amigo, como aquele que se coloca em defesa do outro, tentou evitar um mal maior. Paulo já tinha passado pelo mar Mediterrâneo muitas vezes. Os comentadores dizem que esse tempo aqui é por volta de outubro de 59 e 60. Paulo, ele já tinha passado por aquelas águas, muitas vezes ele sabia o que é que se aproximava, uma tempestade longa, uma temperatura baixa e um mar revolto, e ele então, como amigo, resolveu vir e evitar um mal maior, trazendo um conselho, trazendo ali uma palavra de proteção. É claro que os amigos não o ouviram, o texto aqui diz que o centurião creu mais no piloto que dizia, dá para ir, do que em Paulo, mas isso não tirou de Paulo a sua responsabilidade de, como amigo, tentar intervir e evitar um mal maior. Aqui está descrita uma atividade de amigo que cuida de amigo e que é cuidado também. Nós precisamos ter essa disposição de nos colocarmos para evitar males maiores. Uma outra coisa que Paulo vai dizer como amigo ou para os seus amigos é que ele esforça e anima os amigos. Olha o que está no versículo de número 22, por favor. Ele diz assim: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Aqui Paulo dá uma lição para os seus amigos, uma lição tremenda. Amigo que é amigo tenta evitar o mal maior. Amigo que é amigo se levanta e se esforça para animar o outro. É muito interessante, irmãos, porque os amigos de Paulo ouviram ele? Não o ouviram. Ele conseguiu evitar o mal? Não, mas ele tentou, ele se esforçou. E quando o mal veio, que foi o naufrágio,
que foi aquela tempestade, que foi a perda do controle da navegação e da embarcação, Paulo não ficou apontando o dedo, Paulo não ficou inventando acusações, pelo contrário, como um bom amigo, ele se colocou de lado, e ele colocou as mãos sobre os ombros e disse: eu sei que vocês deveriam ter me ouvido, vocês não ouviram, mas eu quero dar uma palavra para vocês. Assim diz o Senhor: o navio vai se perder, mas nenhum de vocês se perderá, porque a mão de Deus estará sobre nós. Paulo, como amigo, se esforçou para animá-los. Paulo não só tentou evitar o mal e tentou animar os seus amigos, mas ele também orou por eles. Olha o que diz o versículo de número 23, do capítulo de número 27 de Atos dos Apóstolos, diz assim: porque eu estava orando, e nesta mesma noite, enquanto estava orando, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, o anjo de Deus apareceu para comigo e disse: Paulo, não temas, porque importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam nesta embarcação contigo. Enquanto você está orando, Paulo, eu estou protegendo essa embarcação. Enquanto você está clamando, Paulo, eu estou defendendo essa embarcação e eu estou protegendo as vidas que estão dentro desta embarcação. Amigo que é amigo, coloca o outro amigo no joelho. Amigo que é amigo, coloca o outro amigo nas palavras, nos clamores, nas súplicas. Aleluias! E quando nós estamos orando, Deus vai se revelando a nós. Aqui Deus mandou o anjo do Senhor falar com Paulo. Às vezes Deus pode mandar um pregador, às vezes Deus pode mandar um profeta, mas Deus sempre vai dizer para nós: enquanto você ora por alguém, eu estou cuidando desse alguém, eu estou velando por esse alguém. Calabacandaramahai, aleluias. Paulo não só tentou evitar o mal, não só animou os irmãos, não só orou por eles, mas Paulo também deixou-se usar por Deus para ser um profeta no meio daquele caos, um profeta de esperança. Olha o versículo 27, que diz assim, o versículo 26, diz assim: é contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos a outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite suspiravam os marinheiros que estavam próximos, tentando ver se estavam próximos de alguma terra, de algum solo. Mas aí vem o versículo 25, que Paulo diz: porquanto, ó varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que há de acontecer que nenhum de vocês vai se perder, porque Deus protegeu vocês e vai continuar protegendo. Paulo profetiza no meio do caos. Amigo que é amigo não dá palavra de maldição. Amigo que é amigo, não importa a situação complexa que seja, amigo que é amigo estende as mãos para profetizar e para ministrar uma bênção. Eu quero que você, com todo respeito, sem tocar nesse obreiro que está aí do seu lado, nesse amigo de ministério, estenda a mão sobre ele e diz: eu te abençoo. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo o seu ministério. Tem pessoas dizendo que o seu ministério será sepultado, tem pessoas dizendo que você vai morrer no anonimato. Assim diz o Senhor para você: Deus tem engrandecimento, Deus tem honra para os seus servos, aleluia. Paulo se levanta no meio deles e profetiza. Que sejamos arautos de Deus, profetas de Deus, no meio do caos, não para acentuarmos as condenações, não para acentuarmos as injúrias, não, mas que sejamos como profetas de Deus, para no meio das situações difíceis e dos momentos complexos, levantar a nossa voz e dizer: eu não sei o que é que está acontecendo, mas assim diz Deus, através da minha vida eu vou velar por você, eu vou cuidar de você,
eu vou preservar a sua casa, a sua família e o seu ministério. Paulo foi profeta. Fala para o seu irmão, seja profeta na minha vida. Diga, não seja agoreiro não, diga agoreiro não, profeta. Aleluia, diga para ele assim, agoreiro eu já estou cheio, profeta que eu preciso. Aleluia, aleluia, agoreiro está assim, ó, gente dizendo, não vai dar certo, vai afundar, não vai chegar lá, vai bater na porta e a porta não vai se abrir. Mas tem no meio desse caos, no meio desse turbilhão, dessa tempestade, alguns amigos que são arautos de Deus e que se levantam e dizem assim, olhem não para as circunstâncias, mas olhem para o Deus que te chamou e você vai ver a obra de Deus completa e plena. Levante a sua mão por gentileza, levante a sua face, levante a sua voz, e se há alegria no seu coração, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor. Urabacandaramahai, aleluias. Paulo diz, eu sou profeta de Deus para vocês aqui. Paulo não só tentou evitar o mal, animou os amigos, orou por eles, profetizou, mas Paulo também orientou por uma segunda vez. Atos capítulo 27, versículo 31, Paulo vai orientá-los por uma segunda vez. Paulo vai insistir com eles e disse lá, e disse Paulo ao centurião e aos soldados, olha, eu já falei lá atrás, vocês não me obedeceram e nós entramos nessa dificuldade aqui, mas eu não desisti de vocês, e eu vou falar uma segunda vez. Paulo está dizendo aqui, ele diz assim, olha, para o centurião e para os soldados, ele fala aqui, olha, alguém está querendo sair do barco, se sair do barco vai morrer. Aí ele diz assim, mas se ficar no barco, Deus tem uma promessa aqui, se ficar no barco, Deus está dizendo, eu vou preservar a todos que estiverem no barco, e todos vão chegar lá do outro lado são e salvos. Abacandaramahai, amigo que é amigo, insiste. Amigo que é amigo, dá uma segunda oportunidade. Amigo que é amigo, telefona mais uma vez. Amigo que é amigo, manda um WhatsApp de novo. Amigo que é amigo, chama para uma conversa novamente. Amigo que é amigo, orienta. Orienta ainda que seja uma segunda vez. E agora, pastor Fábio, não ousou o centurião e não ousaram os soldados desobedecer a orientação do homem de Deus. Eles falaram, olha, ninguém pula do barco. Mas o barco vai dar nas pedras. Ninguém pula do barco. Mas nós estamos baixando aqui e não estamos conseguindo o batel e não estamos conseguindo encontrar chão. Ninguém pula do barco. Mas já fazem 14 dias de uma tempestade terrível. Ninguém pula do barco. Mas o vento está bravio e o mar está revolto, agitando esse barco. Deixa o barulho e o ranger do barco e das madeiras para lá. A voz de Deus é essa, ninguém pula do barco. Abacandaramah sharamahai. Urabacandoremahai. Aleluias, levante a sua mão. Levante a sua face, levante a sua voz, abra sua boca e dê uma palavra de adoração. O Senhor está dizendo, fica no barco, que você está protegido, você está cuidado. Fica no barco que há vida com abundância, fica no barco que há honra, fica no barco, assim diz o Senhor. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui essa tarde. Aleluias, 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 aleluias. Aleluias, aleluias. Amigo que é amigo, orienta por uma segunda vez. Labacanda, choramaracandaramahai. Urabacandaramah, churamacandaramahai. Aleluias, 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 aleluias. Aleluias, há coisas maravilhosas que o Senhor há de fazer em nosso setor. E Deus quer usar as suas mãos, as suas habilidades, os seus talentos, os seus dons, aleluias. Deus quer usar você ainda, para que Barueri seja chacoalhada pelo poder de Deus, e de muitos lugares venham
e digam o que é que Deus está fazendo nessa cidade. Deus está usando os amigos que cuidam de amigos. Uramana kanda sharamai naramai. Urabanda kandorema sharamahai. Aleluia. Urabakanda ramahai. Foi o Martinho Lutero quem disse: eu prefiro as críticas dos meus amigos do que as lisonjas dos meus inimigos. O Esopo, ele tinha uma fábula que dizia que a raposa encontrou um urubu e o urubu estava com uma maçã na boca. E a raposa então, debaixo da galhada, olhou para o urubu e disse: como é que eu faço para pegar esse urubu? Não dá jeito. Ele voa, ele é mais rápido que eu, não tem jeito. Mas ele gosta de um elogio. Ele se ufana, ele se inflama com uma lisonja. E aí então a raposa, muito sagaz, disse para o urubu: que penugem maravilhosa. É um negro cintilante. Que bico encantador. Olha o tórax. Olha essas asas. E o urubu começou a olhar para si mesmo. Se achou o pavão. Abriu as asas e ela começou: puxa, o canto dessa ave deve ser maravilhoso. O canto do urubu deve inebriar todos os seres da selva. E o urubu começou a pensar: mas eu não canto. Eu canto mal demais. Mas ela está falando, ela quer ouvir um acorde. Ela quer ouvir uma nota da sinfonia que há dentro de mim. E ele abriu a boca. Quando ele abriu a boca, a maçã caiu, ela pegou a maçã e foi embora. E ele ficou cantando lá. E cantou mal, e ficou sem a maçã. E foi enganado pela raposa. Amigo que é amigo nos orienta, nos critica, nos coloca com os pés no chão, mas nos salva da vaidade, do engano e da soberba. Deus está levantando aqui amigos que cuidam de amigos, porque amigos que cuidam de amigos são cuidados por Deus. Fala para o seu irmão aí: não deixa eu voar muito alto não, diga para ele. Aleluias, xarabacandaramahai. Aleluias, 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 aleluias. Oh glórias, aleluias. Pastor Marcos Santos é professor de filosofia, e lá na filosofia tem um mito de Ícaro. O que é o mito de Ícaro? Diz que ele pegou as asas de alguns animais e colocou assim, e ele achou que ia voar. E ele pulou da pedra e começou a voar mesmo, por uma questão de aerodinâmica. Ele começou a bater e começou a voar mesmo. E aí ele começou a voar, e ele tinha grudado aquelas asas nele com cera. E ele então começou a voar e ele viu o sol. Ele falou: eu chego lá. Mas meu amigo, é muito alto. Mas eu chego. E ele foi voando, a cera foi derretendo, e o Ícaro caiu e morreu. E ele só é contado como um mito. Fala pro seu irmão aí. Fala para ele assim: me mantém no chão. Diga: me mantém no chão. Aleluia. Fala para ele: me mantém lúcido, me mantém lúcido. Fala comigo, diga: fala comigo, me orienta mesmo. Aleluia. A nossa fala é simples, irmãos. Importa em todo tempo que nós diminuamos, mas que Ele, o Senhor, cresça em nós. Aleluia. Amigo que é amigo, orienta. E Paulo orientou. Outra coisa que Paulo fez, e aí nós estamos terminando. Paulo deu pão. Atos 27, 33. Ele dá pão para os seus amigos. Olha aqui, ó. Diz assim:
E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje, irmãos, o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois isso é para a vossa saúde. Porque assim diz o Senhor para vós, povo temente, assim diz o Senhor para vós, servos de Deus, em meio a uma tempestade, nenhum cabelo cairá de vossa cabeça, diz o Senhor para vós. Aleluias! Amigo que é amigo, ele leva o pão. Amigo que é amigo, ele divide. Eu nunca esqueço, hoje eu sou advogado, doutor. Doutor. Né? Mas a gente tem as nossas prerrogativas, a gente tem o nosso código de ética, o nosso estatuto. Então a gente é... Mas eu me lembro, irmãos, que eu estava em casa um domingo. Meu Deus do céu, numa pindaíba que não é brincadeira. E daqui a pouco bateu na minha porta um amigo meu, pastor, grande amigo, pastor Hélio Clabono Júnior. Bateu lá na minha porta, eu desci as escadas. Quando eu chego lá, o Hélio pegou, falou assim: aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. Aí ele tirou assim um envelope, falou: eu fui pregar agora de manhã, o pastor me deu R$100 de oferta. E ele não era rico não, era só um amigo, cuidando de outro amigo. Ele falou assim: eu senti de Deus ao passar aqui na sua porta, rapaz. Eu senti de Deus de dividir essa oferta aqui com você. Aí eu disse: não, Hélio, mas eu nem preguei. Aí ele disse: não, mas isso aqui não é em nome de pregar, isso aqui é em nome da amizade. Em nome da amizade a gente coloca pão na mesa do outro. Tá aí, meu filho, para você passar o domingo. Amigo que é amigo, cuida do outro. Amigo que é amigo, vela pelo outro. Amigo que é amigo, coloca pão na mesa do outro. Aleluias. Amigo que é amigo, bate lá e abre a geladeira. Essa é uma coisa assim muito interessante, uma liberdade que quase a gente não transpõe. Mas se você tem um grau de amizade elevado, você entra na casa e abre e vê a geladeira. E se é um amigo falastrão, vê e diz: não tem nada, só tem água. Mas se é um amigo cuidador, entra, vê que só tem água, sai, vai na feira, compra, volta, enche a geladeira e diz: agora faz o almoço, nós vamos comer junto aqui. Isso é amigo. Amigo que é amigo, coloca pão na mesa do outro. Divide o pouco que tem, partilha a carona, partilha a roupa. Amigo que é amigo pergunta se tem dinheiro para procurar emprego. Amigo que é amigo pergunta se tem dinheiro para ir para a escola, para a faculdade. Amigo que é amigo sustenta o outro colocando pão sobre a mesa. Levante a sua mão, eu quero fazer uma profecia aqui com base na palavra de Deus. Deus vai levantar amigos que vão cuidar de você, vão trazer pão para você, vão sustentar você. Aleluia. Deus, através desses amigos, vai manter você e a sua família. Deus vai levantar amigos que colocam pão sobre a sua mesa, em nome de Jesus. Aleluia. Eu nunca esqueço da experiência da Mônica, minha esposa. Estava numa situação bem difícil e ela chegou lá procurando emprego na casa de um colega, um irmão da igreja, pastor Nelson, que está lá em Araçariguama, lá no condomínio do pastor Jonathan. Ele mora ali, no Vale da Bênção. E esse amigo, a Mônica estava visitando a filha dele, e esse amigo dela chegou para ela assim com um jornalzinho. Disse assim: ô Mônica, então abriram um concurso lá para professora em Itapevi. Por que você não vai lá e não se habilita para esse concurso? Ela, coitadinha, né? Sem emprego, minha esposa, enfiou a mão assim no bolso, tirou e disse: meu amigo, não tenho nada. Ele disse: dá uma olhada aí, vê quanto que é a prova, quanto que é a inscrição. É X. Ele foi lá dentro e falou assim: aqui está o X. Sai daqui agora e vai lá fazer a inscrição, porque é o último dia. Ela fez a inscrição, foi fazer a prova, passou, está há 15 anos como concursada lá em Itapevi. Sabe o que é isso? É um amigo que coloca pão na mesa do outro. Levante a sua mão, eu quero profetizar para você. Deus vai levantar um amigo que vai cuidar de você.
Aleluia, porque amigo que cuida é cuidado. Fala para o seu irmão aí, quando quiser chegar, pode chegar. E se chegar com um pãozinho é melhor ainda. Um bolinho é gostoso, é bom. Se chegar com uma picanha, uma tilápia, um camarãozinho, é melhor ainda. Eu vou falar uma coisa, tem uns amigos que vêm em casa que a gente fica até com medo de abrir o portão. Mas tem uns amigos que quando chegam em casa é bênção, né, irmãos? Eita, só traz delícias. Eu tenho um amigo que toda vez que ele vem de Minas, ele passa em casa. Aí ele só fala assim, faz o café. Aí eu já sei que vai descer ali, é só queijinho gostoso. Eu falo pra ele, puxa, eu queria até nem ter agenda hoje à noite pra ele comer esses queijos tudo aí. Não pode exagerar, senão você fica igual eu assim. Mas amigo que é amigo cuida do outro. Fala pro seu irmão, amigo que é amigo cuida do outro. E eu termino aqui dizendo que é amigo traz saúde. Traz saúde. Olha o que diz o versículo 34 e aí a gente termina. Diz assim: portanto exorto-vos aqui com mais alguma coisa. E aí Paulo está preocupado, ele diz, isso é para a vossa saúde. Amigo que é amigo traz saúde. Traz saúde física. Muitos dos meus amigos ficam me ligando e dizendo assim, Henrique, você está gordinho demais, vai fazer um regime. Por um lado, é até uma ofensa, né? Porque quem paga minha comida sou eu, né? Dá até vontade de falar, paga o almoço primeiro, depois diz que eu comi muito. Mas por outro lado, eu entendo ele. O que ele está fazendo? Querendo trazer saúde. Eu tenho um amigo que ele falou para mim esses dias, vou passar na sua casa, viu? Quando acabarem essas correrias de campanha aí, não sei o que, a partir de semana que vem, vou passar na sua casa, vou tirar você de lá, para você andar comigo pelo menos 1 hora. Por um lado é um desespero. Mas por outro, o que ele está querendo ali? Saúde. Paulo está dizendo assim, coma pão aqui, porque isso vai desenvolver uma úlcera no estômago de vocês. Paulo, ao que tudo indica aqui, estava sem a companhia de Timóteo. Ele tinha um grande amigo dele, chamado Timóteo, que tinha uma úlcera no estômago. E ao que tudo indica, os comentadores falam que Paulo, na sua mente, faz uma relação entre a falta de comida daqueles que estão ali, que pode desenvolver uma úlcera, com a úlcera que Timóteo tinha. E pensando no seu amigo Timóteo, que ele cuidou da saúde, Paulo cuida desses e fala, coma pão, para que vocês não desenvolvam um problema aí de saúde e vocês morram, não por causa da tempestade, mas por causa de alguma doença que vocês possam contrair, se contaminar ou etc, desenvolver. Quando Paulo tomou conhecimento que Timóteo lá em Éfeso estava com uma úlcera, Paulo não titubeou, pegou a caneta e escreveu. E ele disse, ô Timóteo, meu filho, eu te amo tanto, você está aí desenvolvendo o ministério aí em Éfeso, rapaz. Faz o seguinte, eu fiquei sabendo que você está com uma úlcera. Toma um cálice de vinho todo dia. Toma uma dosezinha de vinho todo dia. Não é para você se embriagar não, viu, Timóteo? Vigia, viu? Vigia. Uma dosezinha. Eu trabalhei com uma pessoa que ela tinha lá no escritório assim, como se fosse um bar, né? E ela todo dia tomava. E eu falei assim, mas você toma isso todo dia? Não tem um dia que você não fica sem beber? Ele dizia, não, mas isso aqui é para manter a saúde. Só que quando tinha uns processos complexos lá, ele tomava um de manhã, outro de tarde, outro no final do dia. Aí eu dizia, mas os 3 quando a arritmia cardíaca, ele tem que tomar 3 para dar uma equilibrada. Paulo está falando para o Timóteo assim, ô Timóteo, toma um cálice, Timóteo, para cuidar do quê? Da saúde. João vai e escreve ao presbítero, e ele diz assim, meu filho, eu espero muito que o seu corpo vá bem, como bem vai a sua alma. Eu quero terminar a minha fala aqui dizendo que esse mês, o mês de novembro, é o mês do cuidado da saúde do homem. É o mês
da conscientização e da prevenção ao câncer de próstata. É claro, eu não vou trazer mais porque meu tempo já foi, o pastor tem muitas coisas para fazer ainda aqui, mas assim, o câncer de próstata, há uma estimativa do Ministério da Saúde aqui no Brasil que vai matar 68 mil homens, não que vai matar necessariamente, mas que 68 mil homens vão adquirir ou vão desenvolver o câncer de próstata entre o ano de 2020, 2021 e 2022. Por ano, ou seja, cada ano 68 mil homens desenvolvem esta enfermidade. E por causa disso, há uma orientação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde e da nossa igreja também. Essas flores azuis aqui foi a Cimeire que preparou, Deus o abençoe, juntamente com a nossa irmã Késia, para trazer essa palavra e essa conscientização a respeito do Novembro Azul, que diz respeito ao cuidado da saúde do homem no geral, tanto em relação ao cuidado quanto ao câncer de próstata, quanto em relação a todos os problemas de saúde. Então, irmãos, para que nós continuemos sendo úteis no reino de Deus, desenvolvamos a prática de cuidar da nossa saúde. Vocês sabem que eu sou gordinho assim, e quando eu vou falar sobre esse negócio, eu acho um contrassenso. Porque eu fico pensando, na hora que olharem para mim, vão dizer, esse camarada está doente. Como é que ele vem falar de saúde? Mas eu faço exames todo ano. E eu acho um barato, porque eu vou nos endócrinos, e o endocrinologista vai lá e passa aquela lista de exames assim. Aí eu vou lá e faço. E ele fala assim, vai dar colesterol, vai dar... Eu fico até com medo. Eu vou fazer os exames. Quando eu termino, não dá nada. Eu volto para ele, ele faz a receita, porque ele faz a receita para mim dos remédios, eu vou tomando. Ele faz a receita, mas ele faz com uma cara de bravo. Eu não estou dizendo com isso que eu não tenho que maneirar na coxinha e na pizza. Eu não estou dizendo com isso que eu não tenho que maneirar. Eu tenho que maneirar. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos, no mínimo, fazer um check-up anual. Fazer uns exames. As mulheres cuidam muito mais da saúde do que nós. E esse é um assunto que às vezes a gente quer fugir, mas não pode. O homem não pode pensar só em trabalhar, só no ministério e só em problemas. O homem também precisa se conscientizar que precisa cuidar da sua saúde. E nós, como servos de Deus, precisamos zelar ainda mais pela nossa saúde. Por quê? Porque ao estarmos bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente, nós podemos desenvolver com maior dedicação e profundidade o nosso ministério. Fala para o seu amigo aí, vou cobrar de você, viu? Se você está cuidando da sua saúde. Diga para ele, amigo, que amigo cuida da saúde do outro. Pergunta para ele aí, tá fazendo exame? Não responde não, para não dar confusão. Tá fazendo periódico? Não é verdade? É muito importante, irmãos, nós cuidarmos também nessa área. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.